Tem até aquela célebre história de uma menina trácia, né, que viu que o filósofo Tales de Mileto, né, considerado o primeiro filósofo, estava passeando, olhando para o céu, naturalmente espantado e tentando compreender, né, o fenômeno celeste, e caiu num buraco. Né? E ela disse, de que adianta buscar tanta sabedoria, tanta verdade, se não sabe nem por onde está andando? Né? Então, essa é uma certa atitude que o senso comum tem em relação à possibilidade desse conhecimento que parte do espanto. Uma das razões pelas quais nós nos espantamos diante das coisas é o caráter incompreensível que elas têm a princípio. Né? Então, nós dizemos que o espanto está no início da filosofia porque ele motiva uma tentativa de compreensão. Para você, inteligente, mas não se conheceu, terá para você. Terá, para ter O autor do nosso texto, ele coloca o espanto como a origem da episteme. O que quer dizer isso? Episteme é o termo pelo qual os gregos designavam todo e qualquer tipo de saber. Né? Hoje em dia, nós fazemos diferença entre a ciência propriamente dita, né, como a física, a matemática, a biologia, e um outro tipo de conhecimento, como por exemplo a filosofia ou a teologia, que não são ciências do mesmo tipo. Né? Então, no caso dos gregos, eles tinham um nome geral para designar todo e qualquer tipo de saber, e portanto seria a ciência, não é? A tradução melhor de episteme. Né? Episteme, portanto, é ciência no sentido amplo, né? Não só ciência exata ou ciência natural, mas ciência no sentido amplo, quer dizer conhecimento. Né? Então, a episteme pode ser traduzida de maneira geral por conhecimento. Né? De que jeito o espanto leva ao conhecimento? Então, os antigos, eles procuravam tentar encontrar a atitude que estaria por trás da busca do conhecimento. Né? E eles encontraram uma atitude que seria comum a todos aqueles que buscavam conhecimentos de qualquer tipo, que é uma certa perplexidade, que seria, no caso, então, o espanto, né, com o que acontece diante de nós. Né? Ou seja, o espanto é um misto, né, de admiração e perplexidade. Quer dizer, nós não sabemos o que está acontecendo, mas é algo que se passa como se fosse admirável. Né? Os fenômenos naturais, os ciclos da natureza e mesmo aquilo que acontece mais diretamente relacionado com o homem mesmo, né? Com as pessoas. Então, a admiração que isso provoca e a tentativa de saber, né, como isso se faz, como isso acontece, por que isso acontece, né, leva então à busca do saber. A primeira atitude, portanto, que está por trás disso é o espanto. Né? À medida que o conhecimento vai se consolidando, né, esse espanto então vai dando lugar à episteme, quer dizer, ao saber. E aí então você já não precisa mais ficar perplexo diante da natureza ou simplesmente admirado, etc. Né? Porque você adquire uma certa segurança acerca dos fenômenos que ocorrem. Né? Aí então nós já estamos no estágio do conhecimento propriamente dito. Professor, qualquer situação espantosa, qualquer maravilhamento leva ao conhecimento? Qualquer tipo de situação que nós não compreendemos muito bem, né, causa essa atitude peculiar, que é o espanto. Né? Então, a gente tem que diferenciar aquelas situações que já nos são de alguma forma familiares, né, e que, portanto, nós já não nos admiramos diante delas, e aquelas que ocorrem de forma a sempre renovar o nosso espanto. Por exemplo, no caso de um homem antigo, uma civilização mais primitiva, nós podemos entender que os fenômenos da natureza, principalmente aqueles que apresentam uma certa grandiosidade, como as tempestades, os raios e coisas desse tipo, apesar de se repetirem com relativa frequência, eles causavam espanto, até porque causavam também um certo terror.
que é uma coisa que pode estar incluída, né, no espanto. Se você não estiver diante de uma coisa que seja simplesmente bonita, né, com o pôr do sol, etc., mas estiver diante de um espetáculo terrível, né, então aí nesse caso o espanto também se mescla ao terror, ao medo, etc., o que é mais um reforço para tentar conhecer e dominar, né, esse fenômeno. Quer dizer, na verdade, o que acontece é que a familiaridade, muitas vezes, faz com que o espanto diminua, né, o terror também diminua, porque nós vamos compreendendo como é que as coisas se passam, né? Mas há fenômenos que, pela sua própria natureza, por mais que eles se repitam, né, sempre vão despertar a nossa admiração, né? Ver o nosso espanto diante da beleza, por exemplo, ou o nosso espanto diante de um perigo, de um terror, né? Embora eles se repitam, eles têm essa propriedade, né, de fazer com que nós nos manifestemos sempre diante deles dentro dessa situação. Que diferença? Espanto, perplexidade, maravilhamento, admiração. O senhor pode definir? Ou é tudo uma categoria só? Não é propriamente, não são propriamente sinônimos, né? Não é tudo igual. Mas a dificuldade de definir justamente o que nós chamamos de espanto é que todas essas palavras que você citou serviriam para definir, né? E nenhuma delas serviria propriamente para definir como sinônimo. Então, por exemplo, a questão do maravilhamento, né? O maravilhamento costuma se colocar também como estando na origem da poesia, né? Então, isso são atitudes e comportamentos ou condutas, né, que as pessoas assumem diante dos fenômenos que as rodeiam, né? E, a partir daí, então, surge esse tipo de atitude, né, que é uma palavra muito boa para descrever, na verdade, o que se passa aí. Agora, é uma espécie de mescla, né, de tudo isso. Esse maravilhamento com o sublime, o terrível, com o que a natureza tem, né, de espantoso, de perigoso e também de belo, né? Isso tudo está envolvido, né, numa mesma atitude, que ela é, portanto, muito complexa, né? Por isso que ela está no início, né? Ela é o início da filosofia, porque para chegar, então, ao ponto de podermos destrinchar, né, tudo isso que acontece e que foi causa, né, dessa atitude de espanto, então aí nós vamos ter que desenvolver também atividades muito complicadas e muito complexas de conhecimento, né, para poder justamente substituir esse maravilhamento, esse espanto, essa perplexidade, né, pelo conhecimento propriamente dito. Quais são essas atividades muito complexas? Tentar apreender aquilo que, a princípio, aparece apenas como espantoso e incompreensível, né? Uma das razões pelas quais nós nos espantamos diante das coisas é o caráter incompreensível que elas têm a princípio, né? Então, nós dizemos que o espanto está no início da filosofia porque ele motiva uma tentativa de compreensão, né? Primeiro vem o espanto. Depois, na tentativa de superar o espanto e entender como é que aquilo que é objeto de espanto na verdade, se organiza, né? Nós temos, então, essa atividade de pensar, né? Atividade racional, propriamente dita, que procura apreender aquilo que, a princípio, parecia simplesmente terrível e desconhecido. Então, essa é a passagem, né, do espanto para a atividade de conhecimento. Essa atividade é complexa porque o que ocorre no mundo é muito complexo. E nós temos, então, toda uma latitude temporal, né, e muitas dificuldades, né, para chegar até a compreensão disso, né? É o que a gente chama de história do conhecimento, progresso do conhecimento, que a princípio é muito modesto, né, e depois, aos poucos, vai ganhando segurança e dominando os fenômenos. Então, durante muito tempo, o conhecimento e o espanto convivem. Porque apesar de nós conhecermos alguma coisa da natureza e do que está em torno de nós, sempre ainda vão aparecer coisas que para nós ainda são misteriosas e, portanto, vão causar espanto, né? Então a tentativa é essa. E, na verdade, se pergunta se alguma vez o espanto vai poder desaparecer totalmente,
né? Mas o fato é que o conhecimento tende, né, a substituir o espanto na sua história, no seu progresso, no seu aprimoramento. Por que ele não incomoda da mesma maneira a todos? Por que do espanto que gera esse incômodo, essa vontade de conhecer, só alguns homens vão atrás? Então, esse é propriamente aquele que os antigos chamavam de filósofo, né? Que é aquele que sente uma certa atração pelo saber, né? Essa amizade pelo saber, essa atração pelo saber que está na própria palavra, né? Filosofia, quer dizer, tornar-se amigo, né, do saber, não é necessariamente atitude partilhada por todos, né? Tem até aquela célebre história de uma menina trácia, né, que viu que o filósofo Tales de Mileto, né, considerado o primeiro filósofo, estava passeando, olhando para o céu, naturalmente espantado e tentando compreender, né, o fenômeno celeste, e caiu num buraco, né? E ela disse: de que adianta buscar tanta sabedoria, tanta verdade, se não sabe nem por onde está andando, né? Então, essa é uma certa atitude que o senso comum tem em relação à possibilidade desse conhecimento que parte do espanto, né? Então, é verdade que nem todos são tomados por esse espanto, a não ser em situações em que a vida da pessoa está envolvida num fenômeno perigoso, em alguma coisa desse tipo, né? Mas aí então é questão de sobrevivência. Quer dizer, o espanto motivador do conhecimento, ele se dá apenas naqueles que têm o desejo de saber, né? O desejo de passar do espanto ao saber, né? Que é então aquele que quer se tornar sábio, né? O filósofo propriamente dito. Quer dizer, ele não gera incômodo em todo mundo? Não gera. Não gera porque muitas vezes as opiniões consolidadas, aquilo que é revelado, por exemplo, por um outro tipo de saber, como a religião, a tradição, tranquiliza as pessoas e faz com que elas encontrem ali as respostas, né? Que, portanto, elas não precisariam procurar por si mesmas e através de um outro exercício, né, de pensamento, que seria o conhecimento. Então, você tem uma série de estratégias, né, de respostas que podem fazer com que a pessoa não seja necessariamente tomada de espanto diante do que acontece, porque ela tem explicação para aquilo. Ela tem uma explicação religiosa, ela tem uma explicação revelada, ela tem uma explicação de caráter mágico, né, que é algum tipo de solução, né, para aquele problema que se apresenta. Agora, o espanto, a relação entre o espanto e o saber, depende então de uma atitude peculiar, né? É aquele que vai procurar passar do espanto a um saber, mas não a um saber que lhe seja dado ou revelado, e diante do qual ele seja passivo, mas um saber que ele possa construir, né? A partir daí, então, você tem realmente esse caráter do pensamento propriamente humano, né? Quer dizer, a partir das características racionais, né, e humanas do pensamento, a tentativa de organizar o mundo, mas com esses instrumentos, né? Deixando de lado, portanto, outros tipos de resposta, como, por exemplo, a religiosa, a mítica, a mágica e até mesmo as tradicionais. Então, precisa ter uma certa discrepância, suscitar assim a questão, por que é assim e não é do outro jeito, não é assado? Essa é uma pergunta que, implícita ou explicitamente, está sempre na raiz das questões que se colocam, né? Justamente o porquê, né, é aquela pergunta que aparece quando você não se contenta mais com as respostas já dadas, né, e nem com simplesmente a atitude do espanto, mas justamente você vai em busca de uma certa explicação. Então vem essa pergunta por quê, que é básica, né? E o porquê envolve justamente essa peculiaridade do fenômeno. Por que é assim e não de outra maneira, né? Há até, segundo dizem, na origem de toda a filosofia, uma pergunta que seria a mais básica de todas, que diz respeito à existência do universo, né? Por que as coisas são? Por que as coisas existem, né? Porque poderiam não existir, talvez, né? Então, essa pergunta, que é a base de todo o pensar, né, ela se desdobra em outros porquês, que são aqueles atinentes às questões que nós queremos responder, né?
Por que tal fenômeno se dá dessa maneira, tal outro assim, porque diferem, porque há causas diferentes, né, que dão origem a diferentes efeitos e assim por diante, né? Mas a atitude humana, quando ela ganha essa independência de espírito, que nós chamamos, né, ela o faz através dessa pergunta, por quê? Né? Que é uma pergunta que causa muito incômodo, né? Mas também está na base de todo o progresso do conhecimento. Qual é a origem do conhecimento? A origem do conhecimento é a tentativa de responder a esse porquê. Uma primeira etapa, esse porquê me vem revelado por entidades que estão acima de mim, nas quais eu tenho que confiar. É o que nós chamamos de o caráter revelado de um certo saber, que é muito próprio da religião e dos mitos. Nós supomos que as primeiras respostas foram dadas dessa maneira, né? Quer dizer, surgiram histórias, mitos e religiões mais organizadas, né? Ou seja, um conjunto de atividades humanas, de pensamentos, que os antropólogos costumam chamar de fabulação. Fabulação quer dizer você organizar histórias que são imaginárias, mas que podem explicar aquilo que ocorre, né? Que dão sentido às coisas, né? Porque, na verdade, o que está na origem de tudo isso é a busca pelo sentido do mundo. O mundo tem uma organização, as coisas não ocorrem gratuitamente, é preciso saber por quê e que sentido tem, né? Primeira resposta, mitos e religiões que vão se consolidando na tradição, vão passando, né, de uma maneira muito pelas gerações, né? E a partir daí essas respostas vão se consolidando. Até que chega esse momento que não sabemos explicar muito bem como ele surgiu e por que justamente ele surgiu. É quando essas respostas se tornam insatisfatórias. E você passa, então, de um pensamento de aceitação de respostas para um pensamento ativo, de busca de respostas, né? A isso que nós chamamos propriamente de exercício do pensamento, que é o que está na base da filosofia e de todo o saber em geral, né? Quer dizer, você não apenas recebe o que te é dado, você exercita teu pensamento para descobrir, né, como e por que as coisas se dão. Por exemplo, quando a gente se impressiona com uma obra de arte, se espanta, né? Isso também leva ao conhecimento? Leva ao conhecimento. Porque o espanto que a obra de arte causa em você deriva do fato de que o que está ali colocado, figurado na obra de arte, e que o artista colocou na obra, é algo que ele percebeu na sua condição singular de artista e que nós não perceberíamos. Nós, como os mortais, né, não perceberíamos. E que passamos a perceber na medida em que ele nos deu isso a perceber, na sua obra, no seu quadro, no seu poema, no seu livro. Então nós descobrimos que existe alguma coisa que antes não era acessível para nós. E agora ela passou a estar diante de nós pela mediação do poeta, do pintor, do artista. Então isso nos causa espanto. E esse espanto vem juntamente com um acréscimo de saber, né? Você fica conhecendo algo mais acerca do mundo, né, que antes você não conheceria. E isso te espanta, porque esse novo conhecimento que você adquire acerca das coisas, né, ele te veio por via da obra de arte, né, por via de alguém que percebeu algo que os outros antes dele não percebiam. Mas aí isso agora se torna perceptível, né? Nós dizemos, essa paisagem, ela é realmente assim, né? Esse sentimento descrito num poema, num romance, né, é isso mesmo, isso é verdade, isso é verdadeiro, né? Mas nós só pensamos assim depois de ver a coisa feita, né, pelo artista. Então, a esse conhecimento te mexe um espanto, pela maneira como nós chegamos até esse acréscimo, né, de conhecimento. Então, realmente, a partir da obra de arte, daquilo que ela nos traz, né, você tem essa primeira atitude que é mesmo a de espanto, até uma certa hesitação, né, diante daquilo que te é dado a perceber e a pensar, porque é novo, né? É algo que você não dispunha antes. Então essa é a função da arte, a função do artista.
Tem alguma coisa de atitude filosófica nisso? Sim. Eu vou a uma galeria e fico olhando as pessoas se espantarem com a beleza, se maravilharem com um determinado quadro. Já está aí uma busca de conhecimento no sentido filosófico, como a filosofia trabalha? Sim, porque no caso da filosofia, na medida em que ela foi, digamos assim, se consolidando, né, mas desde os seus inícios, ela passou a ser assim governada por 3 grandes ideias, né? A verdade, no caso do conhecimento propriamente dito, né? O bem, no caso da moral, da ética, da conduta humana, e a beleza, né? Beleza, no caso, então, não só da natureza, né? Que pode também ser bela em si mesma, mas também da beleza produzida pelo homem, né? Que então é obra de arte. Isso desde o início, né? Então, a filosofia está impregnada dessas 3 ideias. E o Platão mesmo chegava a dizer que é como se fossem a mesma coisa, né? Se algo é belo, é verdadeiro e é bom, né? E assim você pode aplicar a todas essas 3 ideias, né? Esse conjunto de propriedades, beleza, verdade e bem, né? Que são aquilo que o ser humano almeja, né? Desfrutar, né? Então a filosofia traz essas 3 coisas e traz através do espanto, né? É muito comum, né, nós entendermos, por exemplo, que as pessoas diante de uma obra de arte, principalmente quando não é uma coisa muito tradicional, muito próxima do senso comum, né, elas sentem às vezes um espanto a tal grau que chega próximo até da hostilidade, da repugnância, né? Causam um certo mal-estar, né? Mas esse mal-estar vem do caráter verdadeiro daquilo que está sendo posto diante de você, né? E que é tão novo, tão inesperado, né? Que te causa esse incômodo, né? Então, a obra de arte, de certa forma, diante dela, nós repetimos a atitude, né, que algum dia o homem teve diante da natureza, né? Que é esse misto, né, de admiração, de hostilidade, de temor, né? Porque a obra de arte, ela traz de novo o mundo à nossa presença, né? E faz com que nós o vejamos de novo, né? E quando acontece isso, aquela atitude originária também aparece, né? O espanto e a tentativa de apreender aquilo e torná-lo familiar. Porque hoje em dia, né, depois de tantos séculos, que já tem tantas verdades estabelecidas pelas ciências, tal, o espanto tende a ser cada vez menor, né, ou bastante diferente. Então, a obra de arte cumpriria essa de recolocar o espanto? Sim, porque por mais que a ciência progrida e vá tornando tudo conhecido e familiar, portanto, tirando esse caráter de mistério, né, que a princípio o mundo tinha e que causava o espanto, você sempre terá um certo modo de perceber as coisas e de senti-las, né, que será sempre novo, será sempre uma invenção, né, e que não depende do progresso e do esgotamento das possibilidades, justamente porque não é simplesmente a realização de possibilidades, é a invenção de algo que antes não aparecia, né? Então, nesse caso, na obra de arte sempre haverá esse caráter, né, de inovação, de espanto e de originalidade, né? E nós sempre vamos nos deparar com isso. Na medida em que o mundo vai se tornando cada vez mais objeto de descobertas técnicas e organização técnica, né, a gente já pode mais ou menos prever as coisas e não nos espantamos com mais nada, né? Será que um dia ele chega a desaparecer totalmente? Bem, a tendência é que esse espanto derivado do desconhecido, né, ele vai cada vez mais diminuir, uma vez que o conhecimento está se expandindo, né? Agora, as possibilidades de conhecimento, elas também são capazes de trazer objetos e possibilidades, né, que antes não haviam sido pensadas. Por exemplo, a exploração do espaço, né? A exploração do espaço, ela pode ser uma ocasião de descobertas tão novas e tão inesperadas, né? Ou pelo menos de contatos tão novos e tão inesperados com coisas ou talvez seres desse tipo, que o espanto pode se renovar dessa maneira, né? Porque, na verdade,
na medida em que o universo se expande pelas possibilidades de conhecimento, à medida em que o conhecimento também se expande, você o expande também. Quer dizer, se você tem uma margem maior do universo a ser explorada, conhecida, você tem possibilidade de tornar isso conhecido, mas também tem a possibilidade de encontrar objetos que venham a te trazer de novo essa sensação de mistério e de espanto, porque são coisas que não eram previstas, né? Então, é possível que isso aconteça com a expansão do conhecimento nessa direção, né? É claro que os antigos tinham uma perspectiva muito abstrata disso, né? Porque o mundo deles era bastante restrito, né? Mas no nosso caso, você pode recolocar essa questão do espanto através dessa quebra de fronteiras, né? Do conhecimento que vai tanto na direção do pequeno, né? da microfísica, né? Quanto na direção das distâncias espaciais, etc., né? Então isso pode ser realmente causa de espanto, novamente. Em outros mundos. Sim. Aristóteles coloca na sua metafísica que o homem sente e a percepção leva à admiração. E dentre os sentidos, o mais importante ou o mais usado é a visão. Qual que é o papel da contemplação, professor? Você tem aí, nesse caso, o sentido que é privilegiadamente contemplativo, né? Quer dizer, o contato que a vista tem com as coisas é eminentemente um contato de contemplação, né? É claro que pode haver aí uma utilidade a posteriori, né? Você pode ver alguma coisa e depois manuseá-la, mas a vista em si mesma, ela tem, digamos assim, um caráter utilitário bem menor do que as mãos, por exemplo, ou outros sentidos, né? Então, ela sempre foi considerada uma espécie de sentido que mais se aproxima do conhecimento puro, né? Do conhecimento dito teórico, né? Por conta dessa sua independência, desse seu caráter mais distante, né? Da prática do objeto, né? Do manuseio do objeto. E tanto é que a palavra teoria, né? Em grego, ela quer dizer olhar, né? E nesse caso, então, há uma analogia entre o olhar, no caso o olhar físico, né? Que é já uma tentativa de conhecer também, e aquele que seria o olhar da alma, que é um conhecimento, uma intuição, um contato, né? Que o sábio estabelece com as coisas através de algum tipo de método, né? Para se aproximar delas, e sempre essa analogia foi feita, não só pelos antigos, mas também pelos modernos, né? Nós contemplamos, né, com os olhos do corpo aquilo que é material, né? E contemplamos com os olhos da alma aquilo que é ideal ou abstrato, né? Das duas maneiras nós tentamos chegar à verdade, né? Então os olhos são muito ligados à verdade, né? A grande metáfora do conhecimento sempre foi o olhar, né? O conhecimento é um tipo de olhar, tanto material quanto espiritual. Então, isso é muito próprio do privilégio que se dava na antiguidade, principalmente, a contemplação, né? A verdade é atingida por contemplação. Se você tem um contato prático com o objeto, você tem dele uma visão restrita, o que eles chamavam de uma opinião, né? Para que você tenha realmente um conhecimento verdadeiro, você precisa superar esse contato restrito, ou essa proximidade, né, quase que de toque com o objeto, né, para justamente contemplá-lo, né? E essa distância contemplativa é essencial para chegar à verdade. Quando o conhecimento no início da era moderna foi ganhando um significado mais prático, né, mais experimental, como nós costumamos chamar a ciência que se faz hoje em dia, né? Então, essa contemplação, ela já perdeu um pouco do prestígio que ela tinha na antiguidade, né? E daí nós passamos do caráter contemplativo do conhecimento a um caráter de atividade prática, que os grandes filósofos e cientistas do início da modernidade chamavam de dominação da natureza, né? O que vai resultar na nossa tecnologia, né? Quer dizer, você conhece as coisas não para contemplá-las e ficar em êxtase diante delas, mas para dar a elas um sentido prático e fazer alguma coisa com elas, né? Portanto, conhecer é uma espécie de preparação para agir, né? E não simplesmente para contemplar. Isso é muito próprio de um mundo
em que a ciência já tem uma continuidade tecnológica muito forte, né? Ao passo que não se concebe muito bem um conhecimento que não tenha um derivado tecnológico, né? Então, nesse caso, nesses tempos modernos, a contemplação pura e simples foi perdendo um pouco daquele valor, né, que ela tinha, em prol dessa nova ideia, né, de que conhecer é agir sobre as coisas, interferir no mundo, transformá-lo, etc., que é uma ideia moderna. A verdade está muito ligada à contemplação. E é nesse sentido que o mito também aparece como um repositório de verdade, né? Uma vez que o mito traz essa espécie de organização do maravilhoso, né? Que não é uma organização racional, mas de alguma forma explica o que é o maravilhoso. Explica de uma maneira que você tem que aceitar, não que você tem que propriamente que compreender racionalmente, né? Se aceita como uma revelação, mas não deixa de ser uma resposta, né? Então é nesse sentido que o maravilhoso do mito também é uma espécie de antecessor do conhecimento, né? Porque ele nos fornece meios, né, de nos situarmos dentro dessas coisas que causam espanto. E justamente o conhecimento, ele prolonga o mito e através de outros instrumentos, né, que é principalmente a razão humana, porque ele continua tendo esse caráter contemplativo, né? Ele continua procurando respostas que satisfaçam o desejo de verdade, né? E não o desejo de atividade, o desejo de agir, né? Por isso que Aristóteles diz que o conhecimento é um desejo natural de todos, né? Todo homem deseja naturalmente saber, né? E esse desejo natural ele se satisfaria através da contemplação, né? Isso é muito próprio das civilizações antigas, né? Em que a técnica, né, do ponto de vista material, não ocupa um espaço tão importante na ordem do dia, né? E na medida em que isso vai acontecendo, né, no decorrer dos tempos, e vamos chegando então à modernidade, né, isso influi na concepção de conhecimento e, portanto, na concepção de contemplação. Contemplação deixa de ser a essência do conhecimento, né? E o contrário dela, que é a ação, é que passa a desempenhar o papel mais importante. Tem alguma coisa a ver com a experiência? Sim, sim. Porque a diferença entre a experiência que se fazia antigamente no mundo das coisas e a experiência que os modernos fazem é o tipo de autonomia que você tem para organizar a experiência, né? Quer dizer, você tem do ponto de vista dos sábios antigos, do conhecimento antigo, é claro que você tem uma experiência das coisas, uma proximidade com elas, um contato, né, com as coisas empíricas, na medida em que elas se apresentam para você e você é obrigado a lidar com elas, né? O que difere, o que a modernidade introduziu foi a possibilidade de você organizar a experiência tecnicamente, né? E você não depende mais daquilo que aparece ocasionalmente, aleatoriamente, no teu campo de ação, né? Você tem instrumentos para organizar essa experiência, tanto a experiência usual, cotidiana, quanto a experiência científica, né? Por exemplo, a experiência científica na modernidade não é simplesmente observar o que ocorre, é você produzir um fenômeno, né, tal que ele possa revelar as propriedades que ele tem, etc., a partir da intenção que você já tem de conhecimento, né? Quer dizer, você organiza a experiência conforme o que te convém mais. Isso é uma coisa característica da modernidade. Então, sempre houve experiência, né? Sempre houve experiência, mas com essa diferença, né? Quer dizer, na modernidade, o homem ganhou uma tal autonomia, né? Quer dizer, o sujeito do conhecimento, né, ganhou uma tal autonomia que até a própria experiência ele pode organizar e adaptá-la aos seus desejos, né? É o desejo de conhecer. Essa concepção de ciência afastada da prática, né, é justamente então aquela característica de um primeiro estágio do conhecimento que coincide com a Antiguidade e a Idade Média, né? Do ponto de vista histórico, essa concepção já não é a nossa, né? Não é aquela que do século XVII para cá, que os historiadores consideram a época moderna, né? Ela é a que vigora. Na verdade, agora o que vigora é
um certo desejo de interferir praticamente na realidade, né? E, portanto, isso é um fator decisivo, uma mudança decisiva, né? O que se costuma dizer também é que essa autonomia que foi dada ao ser humano, no sentido de ele poder interferir na prática, interferir praticamente na realidade, né, é que causa uma certa subordinação da natureza ao conhecimento, né? Ou seja, o homem antigo não tinha capacidade de interferir de forma a transformar o meio ambiente ou aquilo que ele pudesse conhecer. Ele estava sujeito, né, àquelas coisas. E nós temos a capacidade de interferir, de transformar e, portanto, de antecipar, né, na natureza aquilo que nós vamos fazer dela. Produtos técnicos, por exemplo, né? Um homem antigo, quando olha para um rio, ele não vê uma hidrelétrica, né? Nós, quando olhamos para um rio, vemos a possibilidade de uma hidrelétrica, né? Quando olhamos para a floresta, vemos a possibilidade de madeira e carvão, né? Então, essa é a diferença, né, de um poder de interferência, né? E justamente isso é que faz com que o conhecimento, né, e a ciência hoje em dia tentem sair dessa condição de espanto, não para passar apenas a condição de conhecimento contemplativo, mas para passar a condição de um conhecimento que seja também poder sobre as coisas, né? Então, é válido dizer que você ainda tem situações em que a ignorância vem junto com o espanto, né? Mas a motivação para sair da ignorância e do espanto já não é tanto a verdade contemplativa. É mais uma verdade prática que te permita ter poder sobre as coisas conhecidas, né? Você deixa de se espantar com alguma coisa não apenas quando você a conhece, mas quando você a domina, né? E eventualmente até a coloca a seu serviço, né? Como um fenômeno natural, etc., que você pode transformá-lo tecnicamente, né? Então, essa diferença é importante, porque mostra duas trajetórias diferentes, né? Uma trajetória do espanto para a contemplação e uma trajetória do espanto para o poder, né? Poder de controlar as coisas, de controlar a realidade. A filosofia aparece quando esse esforço de obter respostas para as coisas, ele passa a ser visto como algo que deve ser desenvolvido pelo intelecto humano, coisa que não acontecia na religião e no mito. É claro que na religião e no mito você tem um certo exercício de pensamento, mas a partir de alguma coisa que já tinha dada, né? No caso a filosofia surge quando esse tipo de atitude é deixada de lado e você valoriza, né, um exercício autônomo de pensamento, né, em que o instrumento privilegiado, né, é o próprio intelecto, a própria razão humana, né? E, portanto, a filosofia surge quando você tem esse grau de autonomia do pensar, né? Não subordina mais a religião, não subordina a tradição mítica, nem a oráculos, nem nada daquilo que antigamente governava, né, as respostas que o homem podia obter sobre as coisas. Agora não. Agora você tem um instrumento privilegiado que é o próprio intelecto humano, né? Você o usa metodicamente, autonomamente e produz conhecimento, né? E aí o conhecimento, então, passa a ser um significado muito especial, né? Passa a ser algo produzido a partir das possibilidades intelectuais e sensíveis, né, humanas, né? Aí, então, que surge toda a tentativa, né, de explicar esse conhecimento, como é que ele se organiza, como é que ele atinge as coisas, o que é preciso para que ele, né, chegue ao êxito e assim por diante, né? Mas a filosofia nasce com essa autonomia, né? A autonomia da razão, a autonomia do pensamento racional. Por isso que se diz que o surgimento da filosofia é a passagem do mito à razão, né? E nessa passagem a razão tenta dominar o máximo possível aquela região que antes seria a do espanto, né, e da admiração, né? Há quem diga até que houve, nesse caso, então, um desencantamento do mundo, né? Quer dizer, é um mundo encantado, um mundo mágico, um mundo em que eu não sei bem como é que as coisas ocorrem, então eu estou sempre admirado diante dos fenômenos, né? Porque eu não sei o que acontece ali para que eles se deem daquela forma. À medida em que o conhecimento vai
assenhoreando dessas coisas, né, esse encantamento, essa magia, né, ela vai se perdendo. Né? Então, a razão, com a sua objetividade, né, ela quebra esse espanto, né, quebra esse mundo mágico, né, ou encantado. E, portanto, se supõe que há uma relação inversa aí, né, entre o progresso do conhecimento e o desencantamento, né, do mundo. Quer dizer, hoje, por exemplo, nós não temos mais, a não ser em ocasiões muito especiais e excepcionais, né, contato com coisas a que possamos chamar de mágicas ou encantadas. Né? Isso tornou-se para nós histórias. Né? Mas houve um tempo em que o mundo aparecia como encantado, né, para aqueles que o habitavam, né, como mágico. Né? E a passagem para o conhecimento é que transformou tudo isso. Né? E a magia, o encantamento convivem sempre com essa admiração, né, e com esse espanto. Né? Então a passagem também é essa, né, da magia e do encantamento para o conhecimento objetivo. No texto do professor Trajano, ele coloca que existem mesmo bloqueios para a admiração, para o encantamento, né, para o espanto, que seriam hábitos, costumes, preconceitos, estereótipos, o apego às ideias recebidas e o receio de questionar coisas aceitas. Segundo ele, nos aprisionam, impedem o espanto e a perplexidade e bloqueiam o caminho para a episteme. O espanto, ele tem alguma coisa a ver com um sentimento de perda e de desorientação perante as coisas. Isso é um incômodo muito grande. E, portanto, o que sempre se procurou fazer é suprir essa ignorância com opiniões, com tradições, e com alguma coisa que se consolide e faça com que eu não precise mais me espantar e me sentir surpreendido diante das coisas. Porque isso incomoda e traz essa sensação, né, de desorientação ou de perda. Então, realmente é um bloqueio. Ou seja, aquele que vai atingir o conhecimento autêntico, né, ele tem que se despojar dessas opiniões consolidadas, né, disso que ele adquiriu como verdadeiro, não porque seja verdadeiro, mas porque o eximia de tentar procurar mais a fundo, né, as coisas. Então, isso é um grande empecilho. Né? A situação típica do início da filosofia, no caso dos indivíduos, né, ela aparece justamente quando Sócrates tenta fazer com que as pessoas se libertem das suas opiniões, o que é uma coisa muito difícil. Né? Você pergunta a uma pessoa o que ela acha de alguma coisa, ela sempre tem uma opinião formada, que ela não formou, que ela recebeu. Né? Mas que é suficiente para que ela tenha uma resposta acerca daquilo. Aí você questiona aquela opinião, né? E a pessoa então se espanta daquilo não ser verdadeiro, né? E se coloca de novo numa situação em que ela tem que vir a saber, tem que vir a conhecer. Né? Isso é a passagem da opinião à filosofia. Da opinião, quer dizer, dos prejuízos, dos preconceitos, né? À filosofia. As duas coisas são contrárias, né? Mas além de todas aquelas situações que fazem com que nem todos cheguem à filosofia, né, existe essa que é muito comum, né, e sempre existiu. Até hoje ela é válida, se pode dizer. Né? A situação em que a pessoa se vale dos preconceitos e daquilo que constitui o saber adquirido, né, e consolidado, para deixar de perguntar. Né? E deixando de perguntar, não ter por que se espantar. Né? Então isso realmente é alguma coisa que está aí, né, dentro desse problema do início da filosofia. Professor, o que é o olhar, o espírito investigador, que leva à reflexão? Olhar como se fosse a primeira vez, se libertando do habitual, né, tentando driblar aqueles bloqueios. As crianças se espantam e os adultos que não são filósofos, eles também conseguem? Veja bem, a natureza nos fez de modo a que o mundo seja o mais familiar possível, porque, caso contrário, nós não sobreviveríamos. Né? Então, a própria percepção, ela já é um modo de mostrar as coisas como se elas já fossem conhecidas. Né? Quer dizer, toda a nossa relação com o mundo
não só a relação teórica, mas também a relação prática, consiste em fazer com que o desconhecido seja remetido ao conhecido. Ou seja, você já conhece alguma coisa. Quando você olha o mundo, você olha a partir disso que você conhece. Que muitas vezes são os preconceitos e os prejuízos. O que você faz? Você tem alguma coisa nova diante de você, mas dá muito trabalho dominar esse novo, né? E passar por essa atitude de espanto. Então o que você faz? Você reduz aquilo que você ainda não conhece, aquilo que você já conhece, né? E através disso você economiza, né, esse espanto e esse ter que olhar as coisas pela primeira vez, né? Imagine como é que seria a nossa percepção das coisas se tudo fosse rigorosamente visto pela primeira vez. Haveria uma grande desorientação, né? Mesmo do ponto de vista psicológico da nossa vida corriqueira, né? Então, assim como não existe isso no nosso trato cotidiano com as coisas, né? Nós sempre já estamos num mundo que é de alguma maneira familiar, a gente quer transportar isso também para o universo do conhecimento, né? Quer dizer, aquilo que não é familiar tende a sê-lo porque nós temos já instrumentos para reduzir, né, essa estranheza ao familiar, né? É por isso que quem vai conhecer sempre vai armado de alguma coisa, uma certa lógica, um certo corpo de conceitos, né? Certas ideias que já estão feitas de modo a poder receber, né, outros conteúdos, né? Então essa armação que o conhecimento tem, ela é imprescindível para que nós possamos nos familiarizar rapidamente com aquilo que seria o novo, né? Isso é uma estrutura natural, né? Nós somos assim naturalmente, porque caso contrário seria muito difícil, muito mais difícil a relação com as coisas, né? Então o espanto tende a se tornar excepcional quanto mais nós exercitamos esses nossos instrumentos, né, de redução do desconhecido ao conhecido, né? O espanto vai ficando com um espaço cada vez menor e a situação em que ele se dá tende a ser cada vez mais excepcional, né? Por isso que nós temos mais espanto, por exemplo, no domínio da arte, né, do que no domínio da ciência e do conhecimento, né? Porque no caso da arte, essa possibilidade de reduzir o novo àquilo que já existe, né, eu posso até contar com ela, né, mas não é aquilo que realiza a grande obra, né? A grande obra é justamente aquela dotada de originalidade, né? Então o universo da arte ficou mais propício, né, a essa assimilação do novo através do espanto do que os outros aspectos da nossa vida, né? Professor, qual que é a diferença entre filosofia e conhecimento? A filosofia é um conhecimento. As diferenças que se pode fazer é que a filosofia, desde o começo, ela procurou um conhecimento que conseguisse atingir as estruturas básicas do universo. Ou seja, essa pergunta por quê, quando ela é feita pela filosofia, ela tem um caráter mais abrangente do que quando ela é feita por um conhecimento especializado, né? Então, quando eu pergunto, por exemplo, por que as coisas existem, é diferente de eu perguntar por que a água ferve, né? Então, essa diferença não é propriamente uma diferença de natureza, né? É mais uma diferença de grau. Quer dizer, o conhecimento filosófico, ele tende mais para os fundamentos, ele tende mais para as grandes estruturas, né, do que propriamente para o saber especializado que eu posso dividir segundo os setores da realidade que eu tenho para conhecer, né? Então, essa diferença é que se costuma fazer. Por isso que a filosofia, que no início abrangia tudo, ela foi perdendo terreno para as ciências, porque as ciências conseguiram formar campos de especialização em que essa pergunta, por quê, ela é reduzida e é feita através de um método bem específico, segundo um número de coisas bem delimitado, né? E a filosofia, então, foi ficando com aquilo que existe de mais fundamental, né, e que as ciências especializadas não podem atingir, né, porque estaria aquém daqueles fenômenos, né, que o saber especializado pode tocar. Essa é uma das diferenças, mas uma diferença que foi se fazendo historicamente, né? Porque, por exemplo, até bem tardiamente, século XVI, século XVII, né,
você falasse em ciência e em filosofia, era a mesma coisa. Né? E o esforço era justamente para produzir um conhecimento único, que desse conta de todos os aspectos da realidade, sem que ele fosse dividido em especializações. Né? Só a partir desse momento é que a complexidade, né, dos objetos produziu esses conhecimentos setorizados, dos quais a filosofia procura escapar. Né? O grande problema da filosofia é exatamente esse. Ela guarda uma relação original com o mundo que faz com que ela não possa ser um saber metodicamente especializado. Né? Ela tem que ser alguma coisa diferente. Um conhecimento, né, que se dirige ao mundo com uma atitude diferente, né, do que o saber especializado das ciências. E a gente pode falar que a filosofia também tem um objeto e um método? Sim, sim. A filosofia tem até vários objetos e vários métodos, porque como a filosofia não tem uma história linear, né, como a ciência, ela sempre se diversificou e se repetiu. Né? E você pode dizer que a matemática e a física são as mesmas, né? E progrediram e aprimoraram seus métodos e a maneira de estudar os seus objetos. No caso da filosofia, isso não aconteceu. A filosofia é sempre no plural, né? Nunca tem uma filosofia. Então, a partir daí, você tem uma diversidade enorme de métodos e de objetos, conforme aquilo que se produz numa certa época, né, com o pensamento, né, leve o filósofo a entender, né, a maneira que ele deve se aproximar do seu objeto e que tipo de atitude ele deve assumir. Mas isso varia muito. Né? Uma outra diferença importante é essa. Né? A filosofia tem uma história, né, desde os seus primórdios, mas essa história não tem progresso. E no caso da ciência, também é uma história, mas uma história de progresso. Né? Essa é a diferença. Por isso que há essa coisa incômoda da filosofia que está sempre recomeçando. Né? A gente pode dizer que ela sempre volta para estaca zero? Volta para as interrogações fundamentais. Claro que não são feitas da mesma maneira, porque as diferentes épocas permitem que você refaça essas perguntas de modo diferente. Né? Ciência, cultura, né? De uma certa época você refaz essas perguntas de modo diferente. Mas você volta a elas, sempre. Né? E, então, portanto, é um perpétuo recomeço. Professor, qual que é a importância do método para superar o espanto? O senhor poderia falar da maiêutica? Então, o método é justamente a maneira pela qual o conhecimento deve ser atingido com procedimentos muito bem delimitados, de modo a que todos possam fazê-lo. Né? Uma das vantagens da invenção do método é que você pode transmitir a outro não apenas o conhecimento, mas um meio de chegar ao conhecimento. Né? Então, todos os métodos sempre tiveram esse objetivo. O método mais antigo que nós conhecemos, né, na filosofia, desenvolvido sistematicamente, é a maiêutica, né? A maiêutica do Sócrates. E consiste exatamente nisso, quer dizer, o indivíduo volta-se para a sua própria alma, né, e tenta tirar dela certos conteúdos que lá estão, como se fossem inatos. Né? E ele consegue fazer isso através de uma certa interrogação. Né? Ele mesmo pode se interrogar, ou outro pode interrogá-lo. Qual é o efeito metódico dessa interrogação? Ela vai desfazendo as opiniões e os conhecimentos consolidados. Ou seja, ela vai desfazendo as aparências de verdade. Ela vai mostrando que, sempre que eu questiono de maneira um pouco mais profunda uma certa opinião, eu acho um erro, uma contradição. Então eu tenho que dar um passo a mais. Né? E esse passo, então, me leva para um patamar superior de conhecimento e, nesse sentido, eu vou progressivamente chegando até a verdade. No caso da maiêutica, a possibilidade disso é a crença que tinha o Sócrates e também o Platão, de que todo o conhecimento já está na pessoa, já está na alma da pessoa. Por quê? Porque esse conhecimento já nasceu com ela. Né? Quando a alma encarnou, ela já trouxe esse conhecimento. Esse conhecimento está apenas obscurecido, né? Mas não está perdido. Então a maiêutica, que significa dar à luz, né? Tirar a criança, né? Da mãe, é exatamente isso, tem esse nome por causa disso. E o Sócrates tirava o conhecimento das pessoas como se as pessoas dessem à luz, né, as ideias que elas têm dentro delas sem saber, muitas vezes, né? Porque está um tanto quanto obscurecido e esquecido
principalmente pelo obstáculo do corpo, né? A alma, para Platão e para o Sócrates, ela não se dá bem com o corpo, né? Tem uma relação difícil com o corpo. E uma dessas dificuldades é exatamente o corpo causar um certo obscurecimento das ideias do pensamento, né? Que é próprio da alma. Mas isso é superável pelo método, né? Por esse método, por exemplo, da maiêutica, em que a alma se abre, né? E mostra o que ela tem dentro, desde que devidamente interrogada, né? Então a importância de um procedimento metódico bem estabelecido. Tem alguma coisa a respeito do espanto que a gente ainda deveria abordar, que o senhor acha importante passar para os alunos? Eu acho que, quando se fala do espanto, se dá muita ênfase ao fato de que os primeiros elementos que causaram espanto aos homens foram os elementos naturais. Mas é preciso também, eu acho, enfatizar um outro lado, um lado mais ético, né? E até mesmo político do espanto, né? Porque concomitante a esse espanto diante dos acontecimentos naturais, provavelmente houve também uma interrogação e um espanto acerca, por exemplo, dos modos de convivência humana, das condutas humanas, das diferenças entre as pessoas, né? Das organizações sociais às quais o indivíduo está submetido, né? Isso também passa por uma interrogação, isso também é submetido ao crivo da razão, ao crivo do conhecimento, né? Quer dizer, não basta mais você aceitar que há uma determinada organização social, há determinados preceitos morais, que por serem tradicionais você tem que aceitá-los, né? É preciso que você olhe isso de novo, com novos olhos, né? E se interrogue a respeito, né? Dessa parte mais propriamente humana, né? Da vida. Então isso também faz parte de você sair, né? Dessa atitude mais passiva, né? De recepção das coisas, para uma atitude mais produtora e mais crítica, né? E nós percebemos que as duas coisas são mais ou menos concomitantes, né? Quando acontecendo historicamente, né? Na Grécia, né? O questionamento da natureza, né? A partir de um certo espanto, uma certa ignorância, né? E o questionamento também de uma organização social. Por que é assim e não de outra forma, né? Por que uns mandam, outros obedecem? Por que a cidade é organizada dessa maneira, né? Por que não pode ser de outra? E assim por diante, né? Esse questionamento também foi feito, né? E ele pode ser visto como análogo ao questionamento da natureza. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito inteligente, mas não se pensa no final. Terá para você. Terá.